Alguns homens passam pela vida, outros a transformam. Alguns pregam, outros vivem o que pregam. E há aqueles raros que não apenas caminham com Deus, mas fazem outros caminharem também. Hoje, celebramos um desses homens. Celebramos a vida do pastor Francisco Barroso, um homem que aos 21 anos teve sua vida completamente transformada e que por 38 anos tem sido instrumento de transformação na vida de centenas de pessoas. Itapajé, interior do Ceará, em 6 de junho de 1965, nasce Francisco Uchoa Barroso, filho de José Maria Cavalcante Barroso e Adelaide Uchoa Barroso. Uma família numerosa, de 11 irmãos, onde Francisco era o sexto filho. Crescendo no interior do Ceará, Francisco viveu a simplicidade e os valores que mais tarde se tornariam a base de seu ministério: humildade, trabalho árduo e o amor ao próximo. Aos 16 anos, como tantos jovens nordestinos em busca de oportunidades, Francisco deixa Itapajé e vai morar em Fortaleza com seu irmão mais velho. Era o início da década de 80. Um jovem do interior, longe da família, enfrentando os desafios de uma nova vida na capital. Mas Deus já estava preparando o coração de Francisco para algo extraordinário. 5 anos se passaram. Francisco trabalhava, crescia, amadurecia, mas ainda não conhecia o amor que mudaria sua vida para sempre. 10 de abril de 1887, na Igreja Presbiteriana do Pastor Luiz Barbosa, em Fortaleza, Francisco Uchoa Barroso, aos 21 anos, não apenas aceita Jesus Cristo como seu Salvador, ele renasce. Naquele dia, nascia um pastor, um evangelista, um homem com um chamado divino, que impactaria milhares de pessoas. Mesmo sendo um novo convertido, Francisco já demonstrava sinais claros do seu chamado pastoral. Pregava o evangelho com fervor, sentia um amor genuíno pelos perdidos, uma paixão pelas almas que só podia vir do coração de Deus. Transformado pelo poder do evangelho, Francisco retorna para Itapajé. Lá, une forças com o pastor Denis Frota na igreja presbiteriana local. Mas Deus tinha planos ainda maiores. Olá, povo de Deus, povo de Itapajé e povo de Tianguá. Que privilégio hoje nós temos esse contato, esta lembrança maravilhosa do aniversário do nosso querido pastor Francisco, homem de Deus, esposa da pastora Marilene, mulher de Deus. Que privilégio, que honra nós podemos ter esse pequeno contato aqui, fazendo uma lembrança, uma memória de tudo que esse amado irmão pastor fez aqui na cidade de Itapajé, no início da comunidade Nova Vida. Nós só temos boas recordações, principalmente pela sua fidelidade, o seu bom caráter, a sua forma de louvar a Deus e levar o evangelho a sério. Um grande evangelista e discipulador, homem de Deus. Que esta data seja ricamente abençoada, que você possa receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem preparado no curso da sua história, a unção, a saúde, o poder, os sonhos que são concretizados a cada dia na cidade de Tianguá. Que Deus, enfim, lhe abençoe, pastor Francisco, rica e abundantemente. Amém. Um grande abraço do amigo Denis Frota. Pastor Francisco, nós aqui da comunidade queremos parabenizar por esse dia, um dia tão especial, e realmente a gente tem uma consideração com você. Sabemos que você é um soldado valente, sempre foi, sempre esteve ali na frente da batalha, nunca mostrou descaso com o trabalho do Senhor. Então nós temos uma consideração muito grande com você, porque você tem servido, está servindo e vai servir até o fim, porque você é imprescindível. Existem homens que são bons por um tempo, são pessoas boas, são bons. Existem outros que dão uma continuidade maior, também são melhores ainda. Mas existem aqueles que vão até o fim, esses são os imprescindíveis, e você é esta pessoa. Desejo a você tudo de bom, que o Senhor possa derramar sobre a sua vida, seu ministério e sua família, as bênçãos celestes, porque você tem feito por isso, tem merecido, é merecedor. Então nós
aqui, e também na minha pessoa, quero lhe parabenizar. Que seja um dia de grandes e maravilhosas surpresas. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. No nome de Jesus. Olá, Pastor Francisco. Olá, Igreja de Tianguá, Comunidade Nova Vida. É um prazer estar gravando esse momento, né? Se você está passando por algo tão especial na sua vida, dessa mais de um ano de vida, com força, com vigor, com visão, com saúde. E eu fico muito feliz por estar participando desse momento também. E você é uma pessoa que marca nossas vidas e que deixou muitas coisas no nosso coração, um legado muito poderoso aqui na nossa cidade. Eu fiquei meditando e você está construindo um legado também em Tianguá. Então já o legado em 2 cidades, assim, algo muito grande e poderoso. Lembro de várias coisas que passamos juntos, né, no início, quando nós começamos a desbravar o evangelho aqui na nossa cidade, né, diferenciado. Pegou até no pé da gente com relação a namoro, né, porque tinha que viver exclusivamente para a obra, tinha que ser eunuco, né, essa visão intensa de viver plenamente para Deus. Mas, né, a gente viu que 2 é melhor do que 1. Né? E você está com a pastora Marulene, eu com a Verônica. E a frutificação ela tem sido muito mais poderosa e isso é notório, né? Nós temos visto. Então, a nossa gratidão, né? Nós não podemos declarar tantas coisas que vivemos em construções, em evangelismos, em discipulados, em teatros, em muitas coisas. E só a nossa gratidão e saber que a gente tem que ser sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho ele não é vão. O Senhor é muito bom para conosco. Deus abençoe e dê muita saúde e mais bens e parabéns para você. Deus abençoe. Francisco, eu posso dizer que eu sou muito grata pela sua vida, por tudo que você fez, por tudo que você plantou nessa cidade e principalmente na minha vida, porque eu nunca esqueci, nunca vou esquecer daquele dia que eu estava passando em frente ali à presbiteriana e você fez um chamado muito forte. Você me tocou muito com uma palavra um pouco dura, mas eu estava precisando, porque eu estava demorando a me decidir. Já estava com 2 anos que eu estava participando dos estudos com o pastor Denis e eu não me decidia. E naquele dia, quando você me deu aquela palavra que poderia amanhã ser tarde demais, essa palavra ela marcou a minha vida, porque eu estando, eu fui para a missa, como era o meu costume, eu fui para a igreja, que eu estava frequentando as 2, né? Mas aí, naquele dia, ao ouvir essa palavra, eu me converti, eu me decidi por Cristo mesmo dentro da igreja, que eu estava, né, ainda. E eu me decidi por Jesus e a partir daquela data nunca mais eu voltei atrás. Estou aqui até hoje. Muita gratidão pela sua vida, pela sua família, pela sua esposa que é maravilhosa, uma pessoa que tanta gente esteve junto. E só temos a agradecer e pedir a Deus que Deus dê muitos anos de vida, com saúde e muitas vidas em Cristo sendo semeadas aí em Tianguá. Parabéns, Francisco. Pastor Francisco, para mim é uma honra estar entre seus filhos de amizade. E eu queria, nesse dia tão belo, que é o dia do seu nascimento, essa comemoração de um homem tão digno, né, de falar da minha eterna admiração, das qualidades desse homem tão santo, uma das qualidades que eu sempre vi no irmão fazer integridade no Evangelho. Realmente um exemplo a ser seguido. E o que algo também que é muito admirável, é o seu compromisso na obra. É um servo que não cansa, é um servo que está sempre disponível na obra do Senhor. Construiu um ministério de fidelidade, a sua fidelidade no ministério. Porque é tão raro pessoas como o irmão, eu conheci o irmão solteiro, presenciei seu casamento e sempre vejo a continuidade do seu ministério, sempre vejo um ministério de fidelidade, seu compromisso na obra do Senhor. Quando nós fazemos treinamento de liderança, o irmão é citado como exemplo de um líder de sucesso. Sucesso pela integridade, pela santidade, pelo compromisso. E quando a gente vê a igreja de Tianguá, a gente vê que realmente é um líder que está no lugar certo.
reconstruir uma igreja, e nessa igreja foi construída com amor, com compromisso e com fidelidade. E algo que eu também acho muito admirável, meu irmão, é a sua sensibilidade ao lidar com as pessoas, a sua simpatia, a sua forma de recepcionar as pessoas. E venho aqui desejar bênção sem medida, que Deus possa continuar lhe abençoando até o término de sua carreira. E Paulo cita no 1 Coríntios 11, diz assim, que 11:1 diz assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E é uma frase que o irmão também pode dizer: sejamos seus imitadores, como o irmão é de Cristo, porque eu não quis dizer. Parabéns, parabéns, muitas bênçãos no seu ministério. Pastor Francisco. Quero aqui parabenizar nosso querido pastor Francisco, né? Conheci como missionário Francisco, foi o homem que me discipulou, devo muito a ele, né, humanamente. Foi muito usado por Deus na sua perseverança. A pessoa que estava lá nunca deixou de frequentar lá em casa para me discipular, então se esforçou bastante. E o que eu sou hoje em termos de conhecimento e de fé, devo muito, grande parte, ao pastor Francisco. Então quero aqui parabenizá-lo, dar um abraço muito grande, um cheiro no cangote. É uma pessoa que eu prezo muito. Pastor Francisco, Deus lhe abençoe grandemente, que você continue sendo este homem de Deus, até que Jesus venha nos buscar. Pai do Senhor, pastor Francisco, a paz do Senhor para todos aí na igreja, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, o seu ministério. E aqui nós estamos aqui recordando aqueles momentos bons do início da nova vida. Queremos pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, que esse ano ele seja um ano de mais felicidade, mais conquistas, e Deus possa continuar abençoando esse ministério abençoado. No nome de Jesus Cristo. Quero agradecer também pelo nosso início aqui de Itapajé, que pelas dificuldades que nós tivemos no início, mas hoje a gente está colhendo fruto daquela época, né? Como você está colhendo aí em Tianguá, essa igreja abençoada que você está na frente e Deus lhe colocou, e esse momento possa ser único. Deus possa continuar lhe abençoando, expandindo esse ministério aí, possa continuar lhe usando como ele vem lhe usando. No nome de Jesus Cristo, que parabéns, que esse ano possa ser acrescentado mais e mais. Na verdade, a gente completa um ano e diminui um, né? A gente aumenta, como é que diz? Conquista um ano e diminui um ano de vida, né? Mas são anos que Deus tem nos dado e nos abençoado e chegado até aqui, né? Dizer com Paulo, até aqui o Senhor tem nos abençoado e até aqui o Senhor tem nos sustentado, né? De pé. Que o Deus possa lhe abençoar e que esse seu aniversário aí possa ser ricamente abençoado por toda a igreja. Só complementando, né? Desejando toda sorte de bênçãos, que o Senhor lhe abençoe poderosamente. Agradecer pela sua vida, você é uma bênção, né, para nós, como o Ari recordou desde o início, né, a sua ajuda, a sua disponibilidade em servir ao Senhor, e que Deus possa, né, derramar bênçãos sem medida sobre sua vida, que o óleo sempre esteja sobre a sua cabeça e que jamais falte a unção do Espírito Santo. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Nós amamos você. Meu caro pastor Francisco, hoje eu tomei conhecimento através de alguns irmãos do seu aniversário. E eles queriam saber se eu tinha pelo menos um pouco do que dizer para você. No momento eu fiquei pensando, será que eles querem saber se eu tenho pelo menos um pouco para dizer para ele? Ou dizer um pouco do muito que eu tenho para dizer de você, pastor Francisco? Eu tenho muito para dizer a respeito de você. Mas o nosso tempo é curto e não daria para eu contar tudo de bom que eu tenho para falar de você. No mundo lá fora, quando se acontece uma coisa extraordinária, é como se dizer, foi ironia do destino. Mas o ter conhecido você não foi ironia do destino. Foi a graça de Deus, foi a misericórdia de Deus. Foi a provisão de Deus na minha vida, na nossa vida. Não só na minha, mas da Nilva, das meninas. Você era muito jovem quando cruzou o nosso caminho. Mas você trouxe uma mensagem que mudou a nossa vida. Era uma verdade que nós nem mesmo sabíamos que tinha. Muito aprendemos daí para cá com tudo aqueles princípios que você nos ensinou. Aprendemos e podemos continuar aprendendo. Muita gratidão, pastor Francisco. Muita gratidão nós temos a Deus por você ter cruzado a nossa vida. Saudades, pastor Francisco. E quanto ao dia de hoje, o que eu posso dizer? Que eu desejo que o grande eu sou, o Todo-Poderoso, derrame muita sabedoria sobre você, muita fé,
muita unção, saúde, graça. E que a paz que um dia Jesus Cristo disse para seus discípulos, a minha paz eu vos dou, essa paz seja o cobertor em toda a sua vida, não só de você, como de toda a sua família. Mais bem, pastor Francisco, feliz aniversário. Muito obrigado. Um grande abraço para todos vocês. A paz do Senhor Jesus, pastor Francisco Barroso. Eu quero te parabenizar, meu irmão, pelo teu aniversário, né? Sou teu irmão Valdenir, irmão mais novo. É quanto honra ser seu irmão, né? Que Deus ilumine seus caminhos, sua vida, sua família, seu ministério, né? Ser uma pessoa de conduta exemplar, uma conduta, né, ilibada, pode-se dizer assim. Tá bom? Existe uma curiosidade, meu irmão, no teu aniversário, talvez tu não saiba. Tu és o 6º filho, né, de 8 homens. Tu aniversário no dia 6, tu vai fazer 60 anos, tá bom? Deus abençoe teu ministério, meu irmão, a tua família, a tua esposa, todos aqueles que te servem. Um abraço do seu irmão Valdenir. 5 de abril de 1989. Após um direcionamento claro do Senhor, nasce a comunidade de Nova Vida e Ministério El Shaddai, a igreja que Francisco serve fielmente até hoje. O irmão Francisco, como era carinhosamente chamado na época, era um jovem carismático, fervoroso, um evangelista nato. Sua energia para a obra de Deus parecia inesgotável. Francisco trabalhava incansavelmente em prol do reino de Deus. Não havia tarefa pequena demais, nem desafio grande demais para este servo apaixonado. Discipulava pessoas com paciência e amor. Pregava nos bairros, levando esperança onde havia desespero. Nas praças, sua voz ecoava a mensagem de salvação com vigor e entusiasmo. No presídio, levava luz onde reinavam as trevas. Orava pelos enfermos no hospital, sendo instrumento de cura e consolo. Trabalhava com crianças, plantando sementes de fé nos corações mais puros. E ainda encontrava tempo para trabalhar como servente na construção da própria igreja. Tamanha dedicação e coração de servo não passavam despercebido. Francisco recebe a unção diaconal, reconhecimento oficial de seu chamado e dedicação à obra de Deus. Em 1992, Francisco sente o chamado para se aperfeiçoar ainda mais em seu ministério. É enviado pela igreja para Pernambuco, onde passa 6 meses na base da Missão Jocum, Jovens com uma Missão. 6 meses intensos de treinamento e discipulado, onde Francisco aperfeiçoou ainda mais o seu chamado. Cada dia era uma nova descoberta. Cada ensinamento moldava ainda mais o pastor que estava nascendo. Em 1995, Belo Horizonte, Francisco vai estudar e fazer o curso EPOL, Escola de Pastores e Líderes. Lá, tem contato com vários missionários e pastores experientes, bebendo de fontes de sabedoria e experiência ministerial. Em Belo Horizonte, Francisco crescia em graça e conhecimento. Cada aula, cada contato, cada experiência contribuía para formar o pastor que transformaria vidas. O ardor missionário queimava no coração de Francisco. O desejo de fazer missões, de ir para a África, de sair para onde Deus o conduzisse para cumprir o ID do Senhor. Era uma chama que crescia a cada dia. Francisco sonhava com campos missionários distantes, com povos não alcançados, com a possibilidade de levar o Evangelho aos confins da terra. Seu coração batia no ritmo da grande comissão. 21 de janeiro de 1996, data histórica. Francisco é consagrado missionário e reconhecido oficialmente pela igreja como tal. Era o reconhecimento formal do que todos já sabiam. Deus havia chamado este homem para impactar pessoas. Mas Deus tinha uma surpresa maravilhosa reservada para o Francisco. Alguém que dividiria com ele não apenas a vida, mas também o chamado e a missão. Dia 26 de setembro de 1996, Francisco casa-se com Marilene Lima Barroso, o grande amor de sua vida depois de Jesus. Em 1998, a família se completa com a chegada de Rafael, o primeiro e único filho do casal, seu terceiro amor depois de Jesus e a sua esposa. Felicidades, meu amor, meu esposo, meu pastor Francisco. Quero lhe dizer que você é um presente de Deus na minha vida. Deus uniu as nossas vidas com esse lindo propósito de nós
fazermos a obra dele, de nós sermos um instrumento nas mãos do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, que desde que eu lhe conheci, há mais de 30 anos atrás, você continua com o mesmo fervor, você continua com a mesma autenticidade, com a mesma intensidade, servindo ao Senhor, fervoroso de espírito. Você é uma pessoa que ama o Senhor Jesus, ama fazer a obra de Deus, e eu me sinto muito grata a Deus por isso, e eu desejo a você que as mais ricas, poderosas e abundantes bênçãos do Senhor sejam derramadas cada dia mais sobre a sua vida. A sabedoria do alto, a unção do Espírito Santo seja contigo, meu amado esposo, todos os dias da sua vida aqui na terra. Felicidades, tudo de bom. Te amo, meu amor. Meu pai, meu pastor, nesse dia você completa 60 anos de idade. Parte desses anos eu pude viver ao seu lado, e acho que o mais importante que eu guardo no meu coração é saber que algo que eu já ouvi de você, que você não vai poder me deixar muitos bens materiais, mas o mais importante que você vai me deixar é o exemplo de homem de Deus, de homem de caráter, diante de Deus, diante da sociedade, um exemplo a ser seguido, um exemplo a quem eu me inspiro. Quem dera um dia eu pudesse ser pelo menos metade do homem que o Senhor é e que ainda será. Quero um dia poder passar todo esse legado aos seus futuros netos, aos futuros membros dessa igreja, que nós jamais venhamos a nos esquecer todo aquele seu empenho, seu esforço, sempre tentando dar o melhor pela igreja, pela sua família. Jamais houve um dia em que eu visse desanimado ou pensando em desistir, achando que não ia dar alguma coisa dar certo. E algum dia eu quero poder ser esse homem, assim como o Senhor é e assim como o Senhor sempre foi. Lhe desejo um feliz aniversário, dizer que lhe amo muito e quero passar muitos aniversários ainda ao seu lado. Te amo, feliz aniversário. Ano 2000, um novo milênio, um novo desafio. Deus chama Francisco e sua família para Fortaleza, para dar continuidade a um projeto da comunidade de Nova Vida, plantar uma igreja na capital do estado. Era um projeto ambicioso, mas Francisco e Marilene não hesitaram. Com Rafael ainda pequeno, a família se muda para Fortaleza, prontos para mais uma etapa da jornada ministerial. 1 ano e 10 meses. Esse foi o tempo que a família Barroso passou trabalhando arduamente na obra do Senhor em Fortaleza. Dias e noites dedicados à evangelização, ao discipulado, à construção do reino de Deus na capital cearense. E qual o fruto desse trabalho árduo? 2 igrejas filiais iniciadas, 2 comunidades que continuarão crescendo e impactando vidas, fruto da semente plantada pelo pastor Francisco e sua família. Olá, queridos irmãos da comunidade de Nova Vida Tianguá, pastor Marcos Moura por aqui. Eu estou passando porque eu estou sabendo que uma data muito especial está sendo celebrada e eu não poderia deixar de parabenizar e de celebrar também a vida do pastor Francisco, que foi o meu discipulador, que me mentoreou, que me ensinou os primeiros passos na Bíblia. Então eu estou passando para celebrar a sua vida, pastor Francisco, dizer para você que hoje aquilo que você investiu na minha vida, hoje está reverberando não só no Brasil, mas em muitas nações. Então eu expresso minha gratidão a Deus pela sua vida, porque realmente você é uma pessoa extraordinária, que tem seguido o Senhor, tem andado em sua presença e tem dado sua vida pelo Evangelho. Parabéns, que Deus continue abençoando sua vida de uma forma rica, abundante em tudo. Deus abençoe e parabéns. Em junho de 2009, Deus chama a família Barroso para uma nova missão. Tianguá, interior do Ceará, os aguardava com um desafio especial. Havia lá uma igreja iniciada pelo pastor Edmilson Leal, que por coincidência divina, porque para Deus não existe coincidência, também tinha o nome de Nova Vida. A igreja tinha na época um grupo inicial de aproximadamente 20 pessoas, 20 almas sedentas, que seria o alicerce de uma grande história que seria construída.
E Deus fez. Agora, em 2025, Francisco completa 16 anos nessa cidade abençoada. 16 anos dedicada a promover o bem-estar, a salvação, libertação e restauração de vidas. Como? Através do pastoreio nos cultos, onde cada palavra é ungida pelo Espírito Santo. De casa em casa, levando o amor de Cristo a cada lar. Em programas de rádio, alcançando corações através das ondas sonoras. Através do discipulado paciente e amoroso, do evangelismo fervoroso, de movimentos de oração que movem o céu e muito mais. Francisco sempre se colocou disponível como profeta para esta geração, não apenas pregando sobre transformação, mas sendo ele mesmo um agente de transformação constante. Parabéns, pastor Francisco, pelo seu aniversário. Que Deus lhe dê muitos anos de vida e felicidade. E você continue aqui na nossa igreja, porque o seu pastor muito bom, muito prestativo. Eu agradeço também pelos anos que nós conhecemos. Parabéns por essa data tão querida. Oi, pastor, graça e paz. Nós estamos aqui representando a juventude da CNV para dizer que nós somos honrados em ter o Senhor como nosso pastor. O Senhor é um exemplo a ser seguido por todos nós que estamos iniciando a nossa caminhada cristã. Que Deus, em sua infinita bondade, lhe enche de graça, de amor, de bondade e fé. Nós queremos agradecer por todo o cuidado, carinho e incentivo que o Senhor tem por nós. Feliz aniversário! Feliz aniversário! Estamos aqui para agradecer a Deus pela vida do pastor Francisco Barroso, homem de Deus, homem sério, que tem dedicado sua vida ao trabalho de Deus. Neste dia, pastor Francisco Barroso, de coração, o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. O Senhor te dê livramento e o Senhor faça prosperar mais ainda o teu caminho. Em nome de Jesus, a bênção de Deus esteja sobre ti e toda a tua casa. Amém. Glória a Deus. Família Nova Vida, que bom poder estar com vocês nesse momento, na comemoração do aniversário do pastor Francisco. E eu cresço com a amizade, com o carinho do pastor Francisco. Louvo a Deus pela vida dele e a minha oração, pastor Francisco, é que o Senhor te conceda muitos e muitos anos de vida. O Senhor continue sendo essa referência para Tianguá, continue sendo essa referência para a sua família, para a igreja, que você continue colocando em prática o conselho que Deus disse a Josué. Seja forte e corajoso, não deixe de meditar no livro da lei. Certamente, essa é uma prática sua. Forte, corajoso, que medita na palavra de Deus. Pastor, que Deus te abençoe. Louvo a Deus por servir ao Senhor e com o Senhor juntos nessa cidade e poder ver o quanto você procura honrar com a sua vida o nome do Senhor. Que Deus te abençoe muitos anos de vida. A paz do Senhor, meu querido pastor Francisco Barroso. Quero aqui deixar registrada a minha alegria pela sua vida, pelo seu ministério. Dizer que sou privilegiado e honrado em ter o Senhor no meu círculo de amizade. Meu pastor, que Deus te abençoe. Continue te abençoando, multiplicando os teus anos de vida com muita saúde, muita paz e prosperidade. Que a bênção de Deus continue repousando sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a igreja que está sob seus cuidados. Deus abençoe, um grande abraço. Parabéns, meu caro pastor Francisco Uchoa, um forte abraço desde Zacatecas, México. Nós ficamos muito felizes por estes 60 anos de vida. Deus te abençoe rica, abundante e gloriosamente. Parabéns. Parabéns, pastor Francisco. Pastor Francisco, felicidades, Deus o abençoe rica e abundantemente. Diante dessa data tão preciosa na sua vida, tenho muitas lembranças na minha vida, né? Lembrando de você, as minhas orações, eu faço sempre por ela, por você, orações. Nesse dia vem o texto de Filipenses capítulo 2, quando o apóstolo Paulo falava aos filipenses sobre buscar os interesses do rei. Ele falava que Timóteo era uma pessoa que tinha o interesse do rei, ele tinha algo em comum. E Timóteo seria enviado para alicerçar a fé dos irmãos de Filipenses, e Paulo disse: eu vou enviar ele porque Timóteo tem o mesmo interesse que eu, o reino de Deus. Você me ensinou no início
da minha fé, nos primórdios da minha fé, e nós temos que priorizar os interesses do reino de Deus, não nossos interesses pessoais ou interesses humanos, terrenais, mas o interesse do reino de Deus. E nós devemos buscar o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas, sem dúvida nenhuma. Você, no início da minha fé, me ensinou esses detalhes espirituais que hoje eu valorizo mais do que nunca, ensinando a nossa igreja aqui, que nós pastoreamos aqui em Sacateca, ensinando a minha filha e a todas as pessoas que estão ao meu redor. É a nossa prioridade, que o nosso objetivo como ser humano aqui nessa terra, debaixo do sol, são interesses de Cristo. E foi você que me ensinou essa preciosa lição no início da minha fé. E hoje, até hoje eu carrego esse ensinamento na minha vida. E por isso quero agradecer a Deus pela sua vida e pelo seu ministério. Siga adiante. Que a graça do Senhor seja cada dia mais abundante sobre você, sobre a Marilene, sobre o seu filho e sobre toda a igreja em Tianguá. Graça e paz. Felicidades. Deus abençoe. Hoje, celebramos a Deus os 60 anos de vida do pastor Francisco, onde 38 deles foram integralmente dedicados ao serviço divino e ao próximo. Quase 4 décadas de uma vida entregue, de um coração que bate no ritmo do coração. Damos graças ao Senhor pelo esforço e dedicação do pastor Francisco, unidos aos esforços dos membros dessa comunidade abençoada. Juntos, construirão algo extraordinário. Hoje, pela glória de Deus, já somos mais de 300 membros, de um grupo inicial de 20 pessoas para uma comunidade de mais de 300 almas. Mas, pastor Francisco não para por aí. Seu alvo, sua visão, seu sonho é uma igreja de 1000 membros. E conhecendo a fé e a determinação deste homem de Deus, sabemos que este sonho se tornará realidade. Mas o verdadeiro legado do pastor Francisco não se mede em números, se mede em vidas transformadas, em esperanças restauradas e em sonhos ressuscitados. Hoje, 6 de junho de 2025, pastor Francisco Shoa Barroso completa 60 anos de uma vida extraordinária, 6 décadas de uma jornada que começou no interior do Ceará e se tornou uma história de grande impacto. De um jovem de 16 anos que saiu de Tapajé em busca de oportunidades, Deus fez um pastor, um pai, um líder, um transformador de gerações. Hoje, pastor Francisco Barroso é querido e respeitado por todos, reconhecido como um homem de Deus e de caráter exemplar. 38 anos de ministério, milhares de vidas tocadas, dezenas de líderes transformados, igrejas plantadas em Tapajé, Fortaleza e Tianguá, famílias restauradas, jovens direcionados e adultos transformados. Pastor Francisco, em seus 60 anos de vida e 38 de ministério, você nos ensinou verdades eternas, que uma vida entregue a Deus não conhece limites, que o amor de Cristo pode transformar qualquer história, que servir ao próximo é a maior honra que existe, que a verdadeira riqueza se mede pelas vidas que tocamos e que um coração apaixonado por Deus pode mover montanhas e transformar gerações. Parabéns, pastor Francisco Shoa Barroso, pelos seus 60 anos de vida abençoada. Que venha muitos mais anos de saúde, alegria, ministério poderoso e legado ainda maior.